Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Mentoria PaleoX. Eu sou Paulo Magu e o tema do vídeo de agora fala sobre treinamento de naturais. Sim, treinamento de naturais. Pessoas como eu, como você, que não usam esteroides anabolizantes, que não usam testosterona e outros meios fármacos para aumentar a massa muscular. E a ideia desse vídeo é desmitificar tudo o que ocorre hoje na musculação e a própria musculação, tá certo? Mas antes, deixa eu te falar, dá um like nesse vídeo desde agora, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, porque isso me ajuda a fazer mais conteúdo toda semana e assim, ajudando o canal, a gente pode elucidar mais assuntos relacionados ao fitness, a estilo de vida do homem, tá bom? Mas vamos iniciar o vídeo. Eu vou começar o vídeo com uma pergunta. Por que quase todas as pessoas que fazem musculação hoje para aumentar a massa muscular usam os mesmos protocolos que usam os fisiculturistas? Por que será? Talvez a pergunta que seria mais óbvia, aquela pergunta que as pessoas talvez tivessem na cabeça seria: pô, se eles são grandes daquele jeito, eu quero treinar como eles. Mas será que eles são como nós? Essa é a pergunta. Será que eles são como nós? Então, antes da gente começar o assunto, eu quero... Vai pensando nessa pergunta. Eu vou colocar dois termos que eu vou usar aqui nesse vídeo. O primeiro é o termo ciclado. Ciclado são aquelas pessoas que treinam, seja de forma competitiva ou recreativa, que são os hormonizados. São pessoas que se utilizam de suplementação hormonal, que se utilizam de hormônios para aumentar a massa muscular. Muitos chamam de hormonizados, eu prefiro chamar de ciclados, porque os hormônios eles são consumidos em forma de ciclos, em forma de períodos, tá bom? Então ciclado. E o segundo é o que eu vou chamar de mojo. O que é mojo? Mojo são aqueles fármacos que tendem a aumentar a massa muscular de forma artificial. São eles a testosterona endógena, a testosterona exógena, a endógena que a gente produz, né? A testosterona exógena, os esteroides que emulam a função da testosterona e os pró-hormonais, aqueles remedinhos que alguns médicos receitam para falar que é reposição hormonal, mas na verdade é para deixar você mais grande, mais bonitão, né? E é o que a gente vai tentar mudar. A gente vai tentar mudar um pouquinho essa ideia que as pessoas costumam ter, tá certo? Então vamos lá. Vamos colocar um pouquinho da diferença entre naturais e ciclados para que você entenda como se comete tantos enganos hoje nas academias de musculação, tá bom? Primeiro, naturais baseiem seu treinamento na fisiologia natural, na fisiologia da espécie humana, enquanto que os ciclados se baseiam na suplementação hormonal. Sim, usando esteroides, usando testosterona exógena, não tem como você não aumentar a massa muscular. Existem pesquisas recentes que mostram que sem nenhum exercício, quem usa esse tipo de fármaco, quem usa o mojo, aumenta a massa muscular sem treinar. Então, quando a pessoa cresce, não tem nada a ver com dieta e treino. Tem a ver simplesmente com qualquer esforço que vai aumentar a massa muscular. A qualidade da massa muscular é outra coisa, mas o aumento da massa muscular, ele é diretamente ligado ao uso do mojo, ok? Segundo, a alimentação de um natural é uma alimentação mais próxima da nossa alimentação ancestral. Enquanto que a alimentação de um ciclado, ele tem dieta restritiva, porque em algum momento ele vai ter que secar, então a dieta é restritiva, e muitas vezes ele se utiliza de suplementos esportivos, coisa que os naturais não precisam de suplementos esportivos. Tanto é que eu vou deixar um vídeo no final para você ver um pouquinho mais sobre isso e se informar um pouco mais sobre isso. Terceiro, os treinos dos naturais são muito mais próximos dos treinos dos atores que fazem os Vingadores. São treinos com acessórios, treinos com peso do corpo, treinos com TRX, muito pouca máquina e mais peso do corpo e acessório. Enquanto que os treinos dos ciclados são treinos mais expandidos, são treinos mais longos, são treinos que usam máquinas, são treinos que usam uma carga muito mais elevada, tá certo? E isso também muda de acordo com a fisiologia.
Os resultados dos naturais são mais longevos, porque treinando corretamente, se alimentando corretamente, você consegue sustentar os seus resultados por muito mais tempo. Ao passo que os ciclados, os efeitos colaterais, quando você para de tomar, são devastadores. E também no final do vídeo, vou indicar um outro vídeo falando sobre vigorexia. Foi um dos últimos vídeos que eu postei, tá certo? Uma frase tem que ficar muito clara para você. Antes de você começar a duvidar do que eu vou dizer. A genética, ela define o limite, mas todos podem crescer. Isso, a genética define o limite do teu crescimento, mas todo mundo pode crescer. Todo mundo pode ter um corpo mais shapeado e um corpo mais forte com treinamento adequado. Isso depende de quê? Isso depende do teu somatótipo, se você é um ectomorfo, um mesomorfo ou um endomorfo, são as pessoas que têm mais tendência a perder peso, pessoas que têm mais tendência a ganhar peso, pessoas que têm mais tendência a aumentar a massa muscular, tá? Depende do somatótipo, depende da quantidade individual de testosterona, que na média varia, de acordo com a literatura ali, a maior parte da literatura entre 300 e 800 nanogramas por decilitro de sangue, e de acordo com a capacidade dos teus receptores de testosterona conseguirem assimilar o treino e, consequentemente, gerar mais massa muscular. Mas todos crescem, tá? Independente da tua genética. Eu não tenho genética para crescer. Não, você treina mal. Você treina mal e se alimenta mal, porque todos podem crescer. A genética só define o teu limite natural. Só que o ciclado, ele ultrapassa esse limite. O ciclado, ele é quase sem limite. E por isso que os danos também são proporcionalmente devastadores, tá certo? E a questão do mito da musculação. Esse mito eu quero tirar agora, tá? Antes de começar a falar sobre características de treino de natural, porque nós vamos focar no treino para naturais, eu queria falar sobre o mito da musculação. O mito da musculação é aquele, se você não fizer musculação, você não cresce. A musculação é o lugar onde mais se cresce. Não, a musculação é onde existe o maior tráfico de drogas anabólicas. E é por isso que você vê pessoas grandes na musculação. Porque é o lugar onde mais tem tráfico de módio. É o lugar onde mais se vende módio. É o lugar onde mais se usa módio. É o lugar onde você mais é seduzido a usar o módio. Eu tenho certeza absoluta que se você tem mais de um ano frequentando musculação ou boxe de crossfit, alguém já deve ter te recomendado ou um suplemento ou um remedinho com a desculpa de que é natural. Remedinho natural é ótima, né? Suplemento natural eu já acho uma piada, né? Você tem um suplemento em pó ou pílula que não passa por um processo químico para chegar a isolar um determinado componente químico. Não, é piada, não existe suplemento natural, ok? Não suplemento esportivo industrializado, tá ok? Então, esse mito eu vou te derrubar com uma outra frase. Músculos não reconhecem equipamento, músculo reconhece estímulo. E a maior prova disso são os ginastas olímpicos. Ginastas olímpicos utilizam quase nada de máquinas, utilizam na maior parte peso do corpo, pesos livres e acessórios. Os exemplos são os atletas, principalmente os atletas de potência nos Jogos Olímpicos, atletas de 100 metros rasos, atletas de 200 metros rasos, decatletas, são exemplos de que pessoas que não usam ou usam muito pouco máquinas e assim mesmo conquistam uma massa muscular invejável. Tá certo? Então, esquece esse negócio de que o equipamento que gera aumento da massa muscular, que gera hipertrofia. Não, o que gera hipertrofia é, número um excelente treinador. Sim, um excelente treinador. O treinador multidisciplinar, um treinador que realmente faça a diferença, que não entenda só de musculação. Porque aqui, se você começar a acreditar no teu instrutor de musculação do teu bairro, que não é referência nem no próprio bairro, é complicado. Você tem que acreditar em pessoas que são referências no mercado, em pessoas que são referências em treinamento de força, não em treinamento de musculação.
Pessoas que só entendem de musculação normalmente não entendem de treinamento de força. Oh, mas como assim? Musculação e treinamento de força? Musculação é uma fração do treinamento de força. Você precisa de um treinador multidisciplinar, que de preferência seja uma referência maior do que ser referência na tua rua, na rua da tua academia, tá certo? E como é que você pode aumentar a massa muscular? Aí sim, aí nós citamos a musculação. Você tem a musculação, você tem a calistenia, que é trabalhar com o peso do próprio corpo, você tem o TRX, que é o treinamento suspenso, você tem acessórios para treinar. Então, existe uma série de formas de você aumentar a massa muscular. E vou te dar 3 estratégias que são conhecidas da literatura que aumentam a massa muscular. A primeira são os pesos livres, que é aquela que todo mundo conhece. A segunda é o treinamento de força explosiva, treinamento de velocidade. Sim, treinamento de velocidade aumenta a massa muscular. E o terceiro, que é pouco abordado, porque, mais uma vez, instrutores de musculação, na sua grande maioria, só entendem de musculação e entendem pouco de treinamento de força, na sua grande maioria. Tem muitas exceções por aí, mas na sua grande maioria é isso que acontece. Pliometria, treinamento de saltos. Treinamento onde você cria explosão e uma resistência forte na hora da queda, que é o que nós chamamos de pliometria. Isso também aumenta a massa muscular, que, aliás, é o método que nós mais utilizamos dentro do TRX, dentro do treinamento suspenso. Tá certo? Então, dito isso, agora sim, a gente vai entrar na diferença de treinamento entre naturais e ciclados e você vai ficar abismado, que provavelmente você está treinando como um ciclado direto se você pratica musculação hoje nas academias. A grande maioria dos praticantes de musculação treinam errado, treinam em situações onde logo você atinge um primeiro platô e não consegue passar. Você já percebeu que de cada 20 pessoas dentro de uma academia, dessas academias tradicionais que tem musculação, de cada 20 pessoas, conta a partir de hoje, próxima vez que você for treinar, conta quantas pessoas são grandes e quantas pessoas ainda não saíram do lugar depois de meses e meses, ainda não mudaram. Conta. Você vai ver que tem uns 2 ou 3 que são gigantes, né, que são ciclados. Você percebe que são ciclados porque aumentaram de uma forma muito rápida. A gente vai falar sobre isso também. Qual é o máximo que um ser humano consegue aumentar de forma natural ao longo dos primeiros anos. E aí você vai ficar um pouco abismado, como algumas pessoas crescem muito rápido. Mais uns 5, né, que conseguiram mudar alguma coisa, e a maior parte, mais de 50%, mais da metade das pessoas que estão na sala, simplesmente não mudam, porque não é o equipamento, é o método, é o treinador, é isso que vai mudar o seu corpo, tá bom? Mas vamos fazer isso de uma forma mais didática? Segue comigo. Nós vamos abordar exclusivamente o treinamento dos naturais, porque se a gente começar a fazer muita explicação, o vídeo se torna muito longo, porque eu quero dar abrir um mapa do treinamento de naturais, tá certo? Então, a primeira característica que a gente enxerga aqui é que os naturais usam menos máquinas. Por quê? Porque os naturais precisam aumentar muito mais a força para ter hipertrofia. Os ciclados, eles têm a suplementação hormonal, logo, eles podem crescer de forma muito mais fácil, né? Lembra que eu comentei agora há pouco? Eles crescem de forma muito mais fácil e, com isso, eles têm vantagens em ter treinamentos mais isolados, por isso eles usam mais máquinas, porque as máquinas tendem a isolar mais os grupos musculares. Então, os naturais usam menos máquinas, eles usam exercícios mais integrados, tá certo? Segundo, os treinos dos naturais, eles são mais curtos, eles são de 20 minutos a 60 minutos, evite passar de 1 hora. O organismo humano, ele tem dificuldade de suportar exercício físico intenso por mais do que esse tempo. Ah, mas tem gente que corre maratona, tem gente que treina muito para correr maratona, tá certo? Nós estamos falando de uma pessoa normal, que trabalha, que tem sua vida comum, sua vida diária, assim como eu, como você, e que tem um horário de treino por semana. Então, os treinos de força, não estou falando de cardio, se você quiser combinar com cardio também você pode, mas os treinos de força, eles devem ficar entre 20 e 60 minutos. Eu, na minha opinião, eu gosto de treinos
em torno de 40 a 50 minutos. São treinos em que você joga a intensidade lá para cima, você não desgasta tanto a musculatura e com isso você consegue até recuperar melhor para a próxima vez que você for repetir aquele exercício. Ciclados suportam treinos mais longos porque a massa muscular ela é supra-humana. Ele normalmente tem uma massa muscular que uma pessoa humana naquele tempo de treino não conseguiria alcançar e, consequentemente, eles aguentam, eles toleram mais a fadiga do que pessoas naturais, tá certo? Ainda, mais séries compostas. O que é séries compostas? Bissérie, trissérie, séries múltiplas, mais exercícios combinados sem intervalo. Independente deles serem bombeados para o mesmo segmento muscular ou alternados para segmentos musculares diferentes, séries compostas agregam mais valor aos naturais do que para os ciclados. Como os ciclados eles conseguem ter uma recuperação muito rápida por causa da quantidade extra de testosterona exógena, eles conseguem fazer uma série simples e gerar uma fadiga muito grande. No nosso caso, as séries simples, elas cansam muito um organismo natural, ao passo que as séries compostas, você consegue associar 2, 3, até 4, 5 ou até 6 exercícios de uma só vez e conseguir manter a alta intensidade. Com isso, a recuperação é um pouco mais longa, porque nós chamamos já de rodadas, já não são nem mais séries, a gente pode chamar até de rodadas, dependendo do número de exercícios. E com isso você pode ter uma recuperação mais longa e recuperar mais ATP muscular. O ciclado ele recupera ATP muscular mais rápido. Então, consequentemente, ele pode fazer séries simples e com isso fazer um treino de 1h30 por aí. No nosso caso, como a gente precisa de 40, 45, 50 minutos para treinar, as séries compostas você consegue ter o mesmo volume de exercícios que um ciclado num tempo menor. Legal isso, né? Mas vamos continuar. Quantas vezes por semana você vai treinar? O natural, o mais interessante é que seja de 3 a 5 vezes por semana. Você precisa de um intervalinho um pouco maior, mesmo alternando segmentos musculares, porque a fadiga geral do natural também é maior que a fadiga geral do ciclado. O ciclado ele já treina de 5 a 7 vezes por semana, porque a recuperação dele é mais rápida, tá? Agora, cuidado, pessoal. Cuidado, que eu vejo muito na academia a gente treinando um grupo muscular por dia, natural, treinando um grupo muscular por dia. É um dos maiores absurdos que você pode ter, porque o natural não suporta tanta intensidade. O máximo que você vai conseguir não é lesão para gerar supercompensação. Não, é lesão para danificar o músculo, é lesão para que interfira no treinamento do dia seguinte, porque não basta você treinar peito e você ficar com dor no peito para fazer agachamento no dia seguinte. Se você fizer agachamento no dia seguinte, teu peitoral vai acabar contraindo, porque o agachamento ele exige o corpo inteiro. Então você vai começar a render menos nos próximos treinos por causa da dor muscular. Evite isso, certo? Você pode treinar mais de uma vez por semana o grupo muscular. O natural até deve treinar mais de uma vez por semana, tá certo? Entre 3 e 5 vezes por semana, tá bom? Em relação ao tempo que você leva de recuperação para você repetir aquele segmento muscular, neste caso, os naturais, em 48, 70, até no máximo 72 horas, o natural, se o treino for inteligente, for bem programado, ele consegue recuperar. Já o ciclado pode demorar mais de 72 horas, porque ele tem uma massa muscular que não é humana, ele tem uma massa muscular suplementada, lembrando que a testosterona, ela é um hormônio, ou no máximo 2, testosterona e GH. Agora, tem vários hormônios que ainda são naturais no corpo humano, e esses hormônios não são liberados da mesma medida. Então, o que acontece é que o ciclado ele está sempre num processo de desequilíbrio. E por estar num processo de desequilíbrio, né, é mais difícil você conseguir aquela massa muscular sem a testosterona exógena, sem o módio.
ok? Sem o módio. Naturais que não usam módio, eles usam de uma forma proporcional à liberação hormonal. Consequentemente, eles conseguem recuperar um pouco mais rápido, até porque a massa muscular ela é proporcional às articulações, aos ossos e aos outros componentes musculoesqueléticos. E, consequentemente, eles podem sim treinar mais de uma vez o segmento corporal, que também valida, né, a afirmação anterior. Tá bom? No caso dos naturais, você pode usar tempo ou repetições. Repetições eu acho interessante também, eu uso repetições e tempo, dependendo do exercício e dependendo do tipo de série que eu trabalho. Se eu trabalho com séries com mais do que 2 ou 3 exercícios combinados, nas séries compostas, eu costumo usar repetições. Se eu uso de 2 a 3 exercícios, eu costumo usar mais o tempo. O tempo é mais interessante, porque a nossa característica é muito mais metabólica que tensional. Nós trabalhamos muito mais por repetições máximas ao longo da vida. A nossa genética é muito mais agregada e muito mais alinhada com a repetição máxima do que com uma repetição determinada. Já os ciclados trabalham por repetições, ok? Porque eles também têm mudanças no tempo de recuperação em relação aos naturais. Isso de uma forma geral, tá bom, pessoal? Então, para você ter uma ideia de como os treinos realmente são diferentes, tá? Ainda que são questões complementares. A recuperação do natural, ela não é por tempo como é no ciclado. Tá? No ciclado, normalmente ele utiliza tempo porque ele trabalha com séries simples. Como nós trabalhamos com séries compostas, é muito difícil determinar o tempo de recuperação. Então, a melhor forma de determinar o tempo de recuperação é através da respiração. Sim, quando você acaba um exercício composto, né, de 2, 3, 4 exercícios sem intervalo, você fica ofegante, porque você acumula muito mais ácido lático. Então você fica ofegante, sua frequência cardíaca sobe mais. É o que nós chamamos de treinamento de força metabólica. Quando é que você vai voltar para aquela série? Quando a tua respiração ela sair da boca e voltar para o nariz. Quando você parar de respirar pela boca e naturalmente, involuntariamente voltar a respirar pelo nariz, é o momento certo de você reiniciar a série. Olha que louco isso, né? Já o ciclado, como na maioria das vezes ele faz séries simples, ele pode determinar o tempo, porque o fator limitante dele é a produção de ATP. Então ele usa o tempo para recuperar ATP suficiente muscular para gerar contração novamente. No nosso caso, o ATP, claro que é importante, mas mais importante é o acúmulo de ácido lático, que é o fator mais limitante do exercício. Por isso a gente usa mais a respiração que o tempo. Legal, né? Os naturais, eles trabalham por ciclos de performance, eles não treinam só hipertrofia, eles também treinam capacidades e treinam habilidades. Porque para o natural não basta só você ser grande, você precisa ter habilidades de poder fazer força em rotação, de poder fazer força em determinadas situações que você não consegue repetir na musculação, porque a musculação ela engessa, a musculação ela é cartesiana, né? Você trabalha na maior parte das vezes no plano sagital ou frontal, ou você faz movimento para frente ou para o lado. Já o treinamento de performance ele se utiliza de movimentos que nós chamamos do plano transversal, movimentos de rotação, de força com rotação, usando muitos grupos musculares ao mesmo tempo. Então ele trabalha por ciclos de performance, e o ciclado trabalha basicamente por ciclos de força. Muito dificilmente utiliza outro tipo de valência física quando nós falamos de pessoas cicladas que têm como único objetivo ficar grande. Não é nem ficar legal, nem ficar bonita, é ficar grande. Né? Porque nem sempre o grande é bonito. O grande roliço, ele parece mais uma pessoa com síndrome metabólica que qualquer outra coisa. Tá certo? E duas questões aí que eu acho interessante a gente comentar, que é a questão do jejum intermitente para os naturais, que é interessante. Para os naturais, o jejum intermitente é interessante, porque quando você faz o jejum intermitente numa situação natural onde você não usa o módio, tá? O jejum intermitente ele libera mais o sistema simpático ele passa a ser predominante em relação ao sistema parasimpático, liberando o quê? Liberando um estado de fuga, um estado genético, natural, antropológico de luta e fuga. Com isso, você aumenta o teu sentido de alerta. Aumentando o sentido de alerta, você tem mais adrenalina para treinar, você consegue ter mais atenção ao exercício,
E essa adrenalina, ela acaba usando mais os estoques de reserva, o que é fantástico para quem tem sobrepeso. Ou seja, você não precisa de um pré-treino para fazer o treinamento de força se você tem sobrepeso. Se você está no teu peso ideal ou você está abaixo do teu peso ideal, aí sim você vai fazer o pré-treino. Se você estiver com sobrepeso, que é a grande maioria dos praticantes de treinamento de força, eles iniciam o treinamento com sobrepeso, o jejum é fundamental e não vai diminuir em nada a tua força. A tua força não só pode se manter, como ela vai aumentar e a massa muscular vai aumentar também, porque você tem estoques de reserva, só que você precisa estimulá-los. E jejum intermitente é uma boa estratégia para isso. Em breve a gente vai ter mais vídeos aí falando especificamente sobre jejum intermitente. Já o ciclado faz várias refeições por dia, porque para ter aquela massa muscular que é artificial, ele precisa comer muito mais que uma pessoa normal. Como eu disse, a fisiologia de um ciclado não é mais humana. O ciclado, ele deixou de ser um ser humano. Ele passou a ser um ser de uma espécie supra-humana, porque ele mudou completamente a fisiologia devido ao incremento do módio, devido à suplementação do módio, a suplementação hormonal. Lembra, suplementação hormonal seja via esteroides anabolizantes, que emulam, que têm um efeito similar à testosterona, seja através da testosterona direta exógena, ou aquilo que muita gente vem usando ultimamente, que também tem os mesmos efeitos colaterais no futuro, né, caso seja usado de forma excessiva, de forma contínua e excessiva, que são os pró-hormonais, tá certo? E finalmente, a questão da falha. Né? Nos naturais, nós costumamos usar a falha seletiva. Você não vai usar falha durante todo o teu período, durante toda a temporada. Você vai ter determinados ciclos de treino, e agora não é ciclo de ciclado hormonal, é ciclo de treino, determinados períodos de treino, você vai usar o que nós chamamos de falha seletiva. A falha seletiva você vai utilizar normalmente na última série, ou nas duas últimas séries, no final do exercício. E a falha ela é mais motora do que concêntrica. Você vai trabalhar em cima da falha motora, que é a perda da coordenação do movimento para o natural. No caso do ciclado, ele usa muito mais a falha concêntrica, que é a falha de não conseguir executar o movimento. Por quê? Porque como ele tem mais resistência à acidose, ele se lesiona menos também do que o natural, por causa da testosterona e do tamanho da massa muscular, do tamanho do tamanho da fibra muscular que ele tem. Então ele se lesiona menos no músculo. Porém, nas inserções musculares e nas articulações, ele tende a se lesionar mais, porque as articulações elas não aumentam com o módio, o que aumenta é o músculo e a força do tendão só, né? Os tecidos moles não mudam com o módio, tá certo? Então o ciclado ele vai usar a falha concêntrica, que é você não conseguir mais executar, os métodos roubados, vai usar bastante o método roubado. No natural, como você usa a falha motora, aí sim você usa o método roubado. Mas aí, quando você usar, vai ser em alguns períodos. E o método ajudado que o ciclado usa, que é quando ele não consegue mais fazer, alguém ajuda ele no final do exercício. Já o natural, o ideal é que ele, no momento que ele tem a falha motora, que ele use o método roubado, tá certo? Em relação à alimentação, só para você ter aí uma ideia um pouquinho mais interessante em relação à alimentação, o natural, o ideal é que ele busque uma alimentação primal, uma alimentação ancestral, tá? Reduzindo drasticamente os derivados de trigo e de leite para evitar processo inflamatório. Já o ciclado usa aquele sistema bulk and cutting, que só dá certo. Isso não é uma opinião, é dado científico, só dá certo em ciclado, o bulk and cutting, ok? Já no natural, que é o que muita gente faz na musculação, né, que é o bulking e o cutting, que é o encher, né, é o treinamento de volume e depois o treinamento de definição, não dá certo em naturais. O natural perde muita massa muscular no treinamento de cutting e ele tende a engordar no treinamento de bulking, porque ele não tem a mesma capacidade física e a capacidade artificial de força para fazer. Tá certo? Bom, mas Magu, até onde eu consigo chegar?
Isso depende se você é uma pessoa high responder ou se você é uma pessoa low responder. É o que a gente vai ver agora. A gente já viu aí a comparação dos dois. Agora vamos falar só de natural, tá certo? Vamos falar só de natural. Vamos falar de high responder e low responder. High responder são pessoas que têm não só uma testosterona alta, mas também têm muitos receptores de testosterona. Muitos receptores. Naturalmente tem muitos receptores de testosterona. E isso é genético, tá certo? O que esses números estão mostrando é o máximo que o ser humano natural consegue chegar. Primeiro ano de treinamento sério de força, seja lá com TRX, musculação, calistenia, crossfit, não importa, não importa, porque lembra, músculo não lê equipamento, músculo lê estímulo. Então, independente, agora vamos falar de treinamento de força, esquece musculação, fala treinamento de força. Primeiro ano de treinamento de força sério, você não consegue aumentar mais do que 8 a 12 quilos, certo? No segundo ano, isso cai para 4 a 6 quilos. No terceiro ano, de 2 a 3. E a partir do quarto ano, treinando sério, você não consegue aumentar mais do que 1 quilo por ano de massa, de massa magra, tá, pessoal? Você não consegue. Mas, Magu, eu vi um cara aí que aumentou 9 quilos. Na minha academia, é artificial, é módio. Porque esses 8 a 12 quilos, pessoal, esses 8 a 12 quilos é para quem só treina, só come e só dorme. Para quem não tem um trabalho, para quem só vive para competir. Nós estamos falando de pessoas que se dedicam única e exclusivamente ao treino, porque isso é o máximo de um ser humano, não é o máximo de você treinando no teu bairro. Não é o máximo do marombeiro, não é o máximo do gurizão que treina no teu estado. Não, isso é o máximo de um ser humano. Se você só treinar, comer e dormir, tiver o melhor treinador do planeta, tiver as melhores estratégias do planeta, se alimentar de forma ideal, sem nenhuma exceção, você vai aumentar isso. Ah, mas então nunca vou conseguir. Sim, você vai aumentar. Porque 1 quilo de massa muscular é muita massa muscular, pessoal. Não pensa que é pouca coisa, não. É muita massa muscular. Pega 1 quilo de carne e distribui no teu corpo. Como se fosse enchimento. Você vai ver que dá diferença visual. Tá certo? Isso é o máximo. Se você já tem 3 anos de treinamento sério e não aumentou isso, você já não vai mais aumentar. Porque o corpo já começou a estabelecer platôs temporais. Mas se eu não for. Isso para quem é high responder ainda. Mas se eu for um low responder? Aí você vai aumentar em torno de 50% a 70% do high responder. Então, no terceiro ano, você está aumentando 1,5 kg no máximo. No segundo ano, você vai aumentar 2 a 4 quilos, né? Pensando no low responder. E, de novo, o high responder só vai ter aqueles números ali se ele treinar, comer e dormir e viver só para isso. Porque isso é o máximo de um ser humano. Não é o seu máximo, não é o meu máximo. Porque eu trabalho, me desgasto em outras coisas. Muitas vezes não dá para fazer a dieta perfeitinha. Essa é para pessoa que se dedica somente a isso. Só quem treina, come e dorme. De preferência, dorme 2 vezes por dia. E come perfeitamente. Então, se a gente pensar numa média, nos primeiros 4 anos, você tende a aumentar de 2 a 4 quilos de massa muscular. Tá? Nos primeiros 4 anos. Em média, de 2 a 4 quilos. Se aproximando ali dos 4 quilos no primeiro ano, caindo para 3, 2,5, até chegar em 1 quilo ali no quarto ano. Isso é a média. Se você conseguir aumentar de 2 a 4 quilos nos primeiros 4 anos de treino sério de força, meu amigo, você vai ficar com shape aesthetic. Look at him. Olha para esse cara. O cara vai ficar bonito, pelado, shapeado, atlético. Se você conseguir chegar nessa média de 2 a 4 quilos nos primeiros 4 anos. No primeiro ano ali perto dos 4 e chegando ao quarto ano perto de 1 quilo, numa média de 2 a 4 quilos. Se você chegar nisso, meu amigo, você está muito shapeado.
tá? E eu vou te dar 2 exemplos de pessoas shapeadas, 2 pessoas bem conhecidas, uma no mundo da maromba e uma que qualquer pessoa vai reconhecer quando eu mostrar agora. Um deles é Eugene Sandel, né? O pai do culturismo. É o que dá o nome ao prêmio do Mr. Olympia, o prêmio Sandel. Sim, o prêmio Sandel é baseado nesse cara. E esse cara é um cara natural. Como é que eu sei? Porque em 1901, que foi quando foi tirada essa foto, em 1901 não existiu ainda o módio para seres humanos. Ainda não existiu o módio. Então esse cara, ele conseguiu esse físico treinando em 1901. E o outro cara, bom, o outro cara todo mundo conhece. O outro cara é o Cristiano Ronaldo. Mas, Magu, quem diz que o Cristiano Ronaldo é natural? Dá para garantir que ele é natural, assim como é o Gene Sandel. Porque, primeiro, o Cristiano Ronaldo ele treina num clube profissional que passa por antidoping o tempo inteiro. E o Cristiano Ronaldo é um dos atletas que mais passou por exame antidoping na história do futebol, justamente por causa do físico dele. Né? Porque o físico dele as pessoas duvidavam que fosse natural. Então ele é um dos sujeitos que mais passou por exame antidoping até hoje. E algumas características do treinamento sobre o Cristiano Ronaldo que eu acho que vão te estimular a ser natural. O primeiro deles, ele treina num clube de futebol de alta performance. Isso significa que ele não treina só força, ele faz muito cardio. E olha o shape dele. Quem é que diz que cardio perde massa muscular? Olha o shape dele pro tipo de esporte que ele pratica. Tá? Segundo, o equipamento que ele mais usa fora do Real Madrid, em casa, se eu vi numa entrevista que ele deu para a Men's Health americana, é o TRX, é o treinamento suspenso. É o equipamento que ele mais usa fora do Real Madrid, que é o treinamento que ele usa para o shape dele. É o treinamento suspenso. Então isso aí para mim, é interessante porque é o equipamento que eu uso com os meus clientes privados e é o equipamento que eu uso no meu treino. É o único equipamento que eu uso no meu treino é a fita de suspensão. É o TRX. E é o principal equipamento de treino dele, fora, né, dos treinamentos do clube. E terceiro, clubes europeus só utilizam máquinas para reabilitação de atletas que vêm de lesão. Raramente utilizam máquinas. Na sua maior parte do tempo, utilizam acessórios, pesos livres e o peso do próprio corpo. E um shape desses foi construído com acessórios, peso livre, treino peso do próprio corpo, na maior parte das vezes peso do próprio corpo. Os clubes europeus usam poucas máquinas como se usa aqui no Brasil, e é por isso que o shape dos europeus é diferente também dos atletas brasileiros. E esse cara aí, Cristiano Ronaldo, ele consegue chegar perto daquele high responder. Ele é um high responder, e ele consegue chegar provavelmente perto daqueles números. Certamente ele não chegou nos 8 a 12 quilos do primeiro ano e nem nos 4 a 6, mas ele deve ter conseguido aí chegar numa média de 2 a 4 quilos de massa muscular por ano, até conseguir chegar ali numa média de 1 quilo, meio quilo, 1 quilo por ano, até hoje, para ficar com esse shape com quase 40 anos. Tá? Quase 40 anos. E aí uma curiosidade para quem é maromba e já ouviu falar no Ronnie Coleman. Ronnie Coleman é o maior, provavelmente o maior culturista da história depois do Arnold Schwarzenegger. Ronnie Coleman, depois que ele começou a ser pró e depois do primeiro Mr. Olympia, ele aumenta em média 3 quilos por ano. Com toda a droga anabólica que ele usa. Ele é maior que o Arnold Schwarzenegger. Muito maior do que o Arnold Schwarzenegger jamais sonhou em ser. Né? E assim mesmo, ele aumenta no máximo 3 quilos por ano, com todo o módio que ele usa, com todos os medicamentos, com toda a parafernália farmacológica que ele usou para ficar daquele tamanho imenso que ficou o Ronnie Coleman, né? Que ganhou o mesmo número de títulos, se eu não me engano, o mesmo número de títulos do Mr. Olympia que o Arnold Schwarzenegger. Tá certo? Eu acho que isso aí é o suficiente para mostrar que fácil não é, mas é possível. É possível você ter um shape aesthetic como o Eugene Sandel ou como o Cristiano Ronaldo, se você se dedicar. Né? Eu já mostrei mais ou menos o que você precisa para isso, mas começa por um treinador. Começa por um treinador multidisciplinar, um treinador que entenda de treinamento de força,
quem treina de treinamento cardio, para você poder combinar isso e conseguir aumentar a massa muscular e reduzir a massa de gordura ao mesmo tempo, que já é provado isso no próprio esporte, que isso é plenamente possível, mas que o instrutor de musculação costuma dizer que não, né? Porque ele só entende musculação. Então ele costuma dizer que ou você aumenta ou você define. Bullshit, né? Tá cheio de pesquisa e tá cheio de esportes que provam o contrário. E eu posso te provar isso também. Para isso, você pode entrar em contato comigo e a gente conversa aí sobre como você pode treinar comigo em qualquer lugar do Brasil. Tá certo? Vamos partir para a parte final? E aí na parte final eu tenho umas dicas bem interessantes para você, tá certo? Então, gostou? É difícil, não é? Claro que é. É muito mais fácil você usar o Modio, aumentar a massa muscular rapidamente, mas treinando de forma natural é muito melhor do que ficar broxa com 30 e poucos anos, entrar numa síndrome metabólica e num processo de depressão, porque a massa muscular cai muito rápido depois que você parar. Em algum momento você vai parar, é isso, ou você morre antes dos 50 anos, né? Existem estatísticas aí nos Estados Unidos de morte de um fisiculturista pró por mês nos Estados Unidos, normalmente de problemas cardíacos, hepáticos ou renais, e também evitar morrer podre no hospital. Magu, você está sendo meio duro. Sim, eu estou sendo duro porque realmente é duro a gente saber o que está acontecendo hoje nas academias e da forma como isso vem acontecendo, tá? Nosso objetivo aqui com esse vídeo é fazer com que você tenha condições de aumentar o vigor físico, sexual e ficar mais bonito pelado. Sim, ficar mais bonito pelado. Você não precisa parecer um boi de touro cada vez que você sai na rua. Porque o culturista, quando ele põe uma roupa e se tapa com uma roupa, ele parece um gordo. Ele parece uma pessoa gorda. Ele parece uma pessoa fora de forma. Tal é o tamanho da massa muscular. E o mais legal é você ficar mais bonito pelado. É você surpreender quando você tira a roupa. Essa é a grande sacada. Afinal de contas, você está ficando mais bonito para quem? Para você e para quem você ama. Não é verdade? Ou você está querendo ficar mais bonito por causa do ego, para que todo mundo te ache o gostosão. É por isso? Não, então talvez te joga no Modio e com 30, 35 anos você vem falar comigo para a gente tentar resolver o teu problema de libido. Tá certo? Bom, para a gente finalizar, eu queria já dar algumas dicas, porque afinal de contas a gente precisa ter soluções também, né? Não adianta a gente só abordar o assunto e não te oferecer algumas soluções, algumas estratégias. Então, vamos lá. Até anotei aqui para que a gente possa, para que eu possa organizar aqui as ideias, porque são boas dicas, tá bom? Mas antes, dá o teu like, se inscreve no canal, se você ainda não fez isso. Esperou até agora para saber se o vídeo estava legal, né? Se você ficou até agora, das duas uma. Ou você quer ver até onde você vai me odiar falando tudo que eu disse, então você dá um dislike, ou então você tá curtindo, e aí, puta meu, dá um like, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, prioridade. Primeira dica, você tem que estabelecer o que é prioridade para você. É estilo de vida? Se essa é a sua prioridade, você tem que treinar. Porque o grande problema do treino é frequência semanal. O grande problema é a disciplina. E as dicas que eu vou dar para você são para aumentar a tua disciplina. E a primeira coisa é, o que é prioridade? Quando você tem prioridade, você coloca na agenda. Você não marca compromisso para o teu horário de treino. Você fica meio constrangido porque você não está trabalhando. Pessoal, se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Então, coloque prioridade. Então, a minha dica é estilo de vida. E segundo, o tamanho da tua disciplina tem que ser igual ao tamanho da tua ambição. Isso pode definir a tua prioridade, tá bom? Segundo, tem amigos. Sim, tem amigos. Não seja o extremista da dieta, não seja aquele sujeito boçal que leva a marmita no jantar de amigos, entendeu? Ou que come marmita num vestiário que chega a ser nojento, entende? Não faça isso não. Tem amigos. Coma de vez em quando alguma coisa fora. Eu por exemplo, eu não consumo derivados de trigo, não consumo derivado de leite e
tento evitar processados, que na vida urbana é difícil, mas eu tento, na medida do possível, evitar processados. Mas se meus amigos me convidam para comer uma pizza, eu vou numa boa. Primeiro, porque eu quero ter amigos, né? Porque pessoas assim não têm amigos, pessoas extremistas não têm amigos. E segundo, que é tão raras as vezes que acontece de eu não ter alternativas saudáveis de alimentação, que se eu fizer isso 1 ou 2 vezes ou 3 vezes durante um longo período, não vai fazer diferença, tá certo? Então, tenha amigos. O terceiro, peso não é uma verdade para quem treina. Sim, o peso corporal, se você se pesa, se você sabe qual é o seu peso e você costuma se pesar, o peso corporal é um excelente indicador para pessoas que não fazem atividade física, para pessoas sedentárias, porque a única coisa que aumenta num sedentário é a taxa de gordura. Então é isso que aumenta o peso de um sedentário. Já para pessoas que treinam, para você ter uma ideia, o volume de 1 quilo de gordura é 3 vezes maior do que o volume de 1 quilo de músculo. Sim, 1 quilo de músculo, ele tem um volume 3 vezes menor que 1 quilo de gordura. Então, na medida que você treina, mesmo que você não note a hipertrofia, o seu músculo fica mais denso e a densidade muscular aumenta o seu peso. Então, ocorre muitas vezes de você emagrecer. Você percebe que você está mais definido, que você está mais enxuto. As meninas percebem que diminuem a linha de cintura, mas o peso delas não se altera e às vezes até aumentam. Por quê? Porque a densidade muscular aumenta o peso corporal. Numa proporção, num volume menor, ele consegue aumentar mais o peso do que a própria perda de gordura. Tá certo? Então, peso não é uma verdade, é apenas mais um indicador para quem treina. Próximo, compare a si mesmo. Sim. Compare a si mesmo. Não se compare com os outros. Tá? Isso acaba gerando um transtorno que nós chamamos de vigorexia, né? Um transtorno dismórfico muscular. Você só fica se comparando com os outros e não consigo mesmo. E quando você se comparar consigo mesmo, se compare como você iniciou. Não se compare com a semana passada. Se compare com o tempo que você iniciou. Como é que você era, como você iniciou. E aí você vai ficar não só contente, como satisfeito. E a satisfação vai te dar mais motivação para treinar mais, tá certo? Outra coisa, evite ficar o tempo inteiro vasculhando rede social de blogueirinho shapeado. Blogueirinho shapeado usa luz, usa óleos, usa sombras, usa mojo. Apesar de negarem, a maioria usa o mojo para mostrar o seu corpício, né? Porque tem corpo que é perfeito demais para quem se filma comendo hambúrguer. Então você tem um corpo shapeadaço e você tá toda hora filmando, comendo doce, comendo hambúrguer. Ai, porque você não deve se restringir. Para ter aquele corpo precisa restrição. Para ter aquele corpo ultra shapeado, para ter aquele corpo aesthetic, você precisa sim de muita disciplina e vai ter que ter restrição. Então, quando aparece alguém que não faz restrição com shape perfeito, dá um tempo. Não segue esse povo, tá? Segue gente que realmente vai te levar pro caminho da luz e não pro caminho da zona sombria da força, tá ok? E, se possível, faça avaliação física. A avaliação física, ela te dá dados reais, ela te dá dados numéricos do seu rendimento. Outra, compre só o necessário para comer. Não faz compra do mês. Faça a compra da semana. Se você começar a fazer provisão em casa, você sempre vai comer mais. A tendência é sempre a hiperalimentação. Então, não compre aquilo que você acha que não deve comer. Coma quando você sair com os amigos, quando você comer fora. E quando eu falo comer fora, não é aquele almoço executivo do trabalho, tá? Comer fora é sair para jantar, sair para almoçar numa ocasião especial. É nessa hora que você vai fazer exceção. Não no almoço de trabalho. Você almoça fora no trabalho? Não. Você não vai fazer exceção, não. Você vai procurar um restaurante, seja lá self-service e tal, que tenha frutas, que tenha verduras, que tenha carne, que tenha ovos, né? Não vai procurar o tempo inteiro a massa. Tenta evitar essas coisas, tá certo? E no máximo um punho de carboidrato no prato. Essa é uma dica aí que não estava no script, mas acho que você vai gostar, tá bom? Frequência semanal. A gente precisa aumentar a frequência semanal para ter resultados visíveis.
tá? Em um prazo médio ou curto. Então a minha dica é, coloca na agenda como um compromisso. No início você vai colocar na agenda, depois você tira ela porque se torna um hábito. Mas até se tornar um hábito, anota na tua agenda, tá? E finalmente, não passe fome. Você quer perder peso? Não passa fome. Se você passar fome, o corpo ele tem a tendência genética de acumular tudo o que você consome. Então evite passar fome. Coma bem. Só que o comer bem é uma outra história para um outro vídeo, tá bom? Mas evite passar fome, porque se você passar fome, você não tem força. E se você não tem força, você não tem resultado e a massa muscular não aumenta. A menos que você use o Mojo. E aí o Mojo vai aumentar, mas também você vai broxar com o tempo. E você vai começar a ter acne, e você vai começar a ter queda de cabelo, e você vai começar a ficar calvo. E, cara, é muita coisa ruim, tá certo? Gostou desse vídeo? Dá o like, se inscreve e a gente se vê nos próximos vídeos. Aqui do lado, você tá vendo 2 vídeos que eu tô indicando para vocês que tem relação direta com o que a gente tá conversando, tá bom? Finalizando, bom treino, câmbio e desligo.